Êxodo 32. Vamos ler os versos desde o 21 até o verso 35, melhor dizendo, perdão. Diz assim a palavra de Deus: E perguntou a Arão: Que lhe fez esse povo para que você o levasse a tão grande pecado? Respondeu Arão: Não te enfureças, meu senhor. Tu bem sabes como esse povo é propenso para o mal. Eles me disseram: Faça para nós deuses que nos conduzam, pois não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito. Então eu lhes disse: Quem tiver enfeites de ouro, traga-os para mim. O povo trouxe-me o ouro e eu o joguei no fogo, e surgiu esse bezerro. Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão o tinha deixado fora de controle, tendo se tornado objeto de riso para os seus inimigos. Então ficou em pé à entrada do acampamento e disse: Quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Todos os levitas se juntaram a ele. Declarou-lhes também: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Pegue cada um sua espada, percorra o acampamento de tenda em tenda e mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. Fizeram os levitas conforme Moisés ordenou, e naquele dia morreram cerca de 3.000 dentre o povo. Verso 29. Disse então Moisés: Hoje vocês se consagraram ao Senhor, pois nenhum de vocês poupou o seu filho e o seu irmão, de modo que o Senhor os abençoou neste dia. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: Vocês cometeram um grande pecado, mas agora subirei ao Senhor e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. Assim, Moisés voltou ao Senhor e disse: Ah, que grande pecado cometeu esse povo! Fizeram para si deuses de ouro, mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão risca-me do teu livro que escreveste. Respondeu o Senhor a Moisés: Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Agora vá, guie o povo ao lugar de que lhe falei, e meu anjo irá à sua frente. Todavia, quando chegar a hora de puni-los, eu os punirei pelos pecados deles. E o Senhor feriu o povo com uma praga, porque quiseram que Arão fizessem o bezerro. Amém, meus irmãos. Podem sentar. O nome Êxodo significa saída. E esse nome foi designado pelos judeus alexandrinos, que fizeram parte da composição da Septuaginta. A Septuaginta é a tradução grega da Torá. Ela é muito antiga até data em anos antes de Cristo. E, de fato, meus irmãos, esse nome, saída, que é o significado de Êxodo, de fato, cabe muito ao livro em que nós vamos nos debruçar hoje. O fato é claro para nós. Aqui nesse livro é narrado como Deus, de forma poderosa, proveu a saída do povo hebreu das mãos sangrentas do grande faraó. Porém, meus irmãos, essa saída do Egito não é o único acontecimento narrado em Êxodo. Nós sabemos disso muito bem. O livro de Êxodo, ele contém 40 capítulos e ele é dividido em pelo menos duas porções muito claras para nós. A primeira porção vai narrar de fato essa saída, as circunstâncias, de forma detalhada, como Deus promoveu essa saída, essa libertação dos israelitas das mãos de Faraó, usando seu servo Moisés. A segunda porção, que vai a partir do capítulo 20 até o capítulo 40, vai descrever o cumprimento das leis e, de fato, as instituições que complementaram a organização do povo. E a organização viria por meio de um atributo do qual nós pouco conhecemos na nossa vida, ou pelo menos na vida da maioria dos cristãos. Esse atributo é a santidade. É pela santidade que o povo iria se organizar como povo santo e eleito. No capítulo 19 do próprio livro de Êxodo, no verso 6, diz assim: que esse povo que tinha sido liberto deveria ser um reino de sacerdotes e uma nação santa para o Senhor. Santa. E, meus irmãos, hoje nós veremos um dos acontecimentos que estão na segunda porção do livro.
E talvez esse episódio seja um dos mais conhecidos, o episódio em que o povo de Israel adora um ídolo em forma de bezerro de ouro. E antes de entrarmos propriamente nos versículos que lemos, é bom nós olharmos para o contexto, para nós entendermos um pouco melhor esses versículos que já lemos pela segunda vez hoje à noite aqui. E o contexto é o seguinte, meus irmãos, já fazia 40 dias e 40 noites que Moisés estava no Monte Santo, recebendo de Deus as instruções divinas e também as famosas tábuas dos mandamentos. E esse longo período de ausência em que Moisés se encontrou causou muita desconfiança do povo. Eles ficaram desconfortáveis com essa ideia de que o seu líder se ausentou por tanto tempo e não dava notícias. Então eles ficaram impacientes, desconfortáveis e queriam, de qualquer forma, continuar a sua jornada rumo à cidade de Canaã. Porém, como Moisés não tinha voltado, eles queriam ter alguma representação, digamos assim, da divindade para ir com eles, para ir proteger eles durante o caminho. Embora, claro, o próprio Deus já estivesse presente. Havia colunas de fogo presente diante do povo. Havia o maná, que já era um sinal de presença divina no meio do povo. Mas eles desprezaram tudo isso. Eles desprezaram tudo isso. E aí fizeram para si um ídolo em forma de bezerro. Mas antes deles fazerem, eles fazem esse pedido para Arão. Eles vão fazer esse pedido para Arão. E é então que eles recorrem ao sumo sacerdote, que até então era o líder na ausência de Moisés. Arão ali era um líder provisório, era o técnico interino que estava ali comandando o povo, ou pelo menos era para comandar o povo. E se você voltar comigo no capítulo 32, olhe comigo o capítulo 32, no verso 1, nós vamos ver o povo indo a Arão. Volte comigo no capítulo 32, no verso 1. Olhe para o texto, para que nossa compreensão seja mais clara. Não se atente somente às minhas palavras, mas também atente os seus olhos ao texto. Diz assim o verso 1 do capítulo 32. O povo, ao ver que Moisés demorava, leia comigo, a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Esses que foram até Arão provavelmente eram os líderes dos clãs, das tribos de Israel, que se dirigiram até Arão com esse pedido. E o pedido é bem compreensível, né? Faça para nós um ídolo. E esse desejo pecaminoso, de forma surpreendente, é atendido pelo sumo sacerdote do povo. E é isso que é relatado exatamente no próprio capítulo 32, do verso 1 a 6. Se você olhar para o texto, você vai ver o episódio em que Arão atende esse pedido, faz um ídolo, e é de Arão a ideia de fazer o ídolo em forma de bezerro. Em forma de bezerro. Aí no final do verso 4, deixa bem claro, né? Olha comigo o final do verso 4 do capítulo 32. Que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Ou seja, o próprio Arão é que deu essa ideia de modelar o ídolo em forma de bezerro. Provavelmente isso seja uma alusão ao deus Apis, que era um deus muito adorado no Egito, talvez adorado por alguns hebreus da época. O deus Apis era um deus em forma de touro. Então Arão teve essa ideia pecaminosa, trágica, o sumo sacerdote, que deveria ser o responsável pela santidade do povo e de oferecer sacrifícios pelo pecado, acaba atendendo ao pedido pecaminoso do povo. O povo recebe o ídolo e, ao mesmo tempo, olha que ironia, meus irmãos, e que ironia terrível, ao mesmo tempo que eles adoram o ídolo, eles oferecem ofertas de comunhão ao Senhor. Olha o verso 6 comigo. E logo em seguida se entregam à farra. Olha comigo no verso 6. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão, e o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Se entregar à farra. É exatamente como muitos fazem hoje. Eles dizem estar em comunhão com Deus, mas ao mesmo tempo
se entregam à farra, à imoralidade, ao pecado. É exatamente o que Israel fez aqui. Diante dessa atitude do povo e do próprio sumo sacerdote Arão, nos versos 7 a 14 do capítulo 32 é relatado o quão Deus ficou irado com aquilo. Irado com aquilo. E também, ao mesmo tempo que Deus mostra a Moisés o que o povo estava fazendo lá embaixo, enquanto as leis estavam sendo dadas, o povo estava pecando lá embaixo. Mas a Moisés, ao ouvir isso de Deus, antes de descer do monte, já intercede pelo povo lá de cima mesmo. Isso vai do verso 7 ao verso 14 do capítulo 32. E do verso 15 ao verso 20 do capítulo 32 mesmo, está escrito que quando Moisés desce do monte, ele se depara com aquilo que o Senhor tinha dito a eles. De fato, o povo estava pecando, e quando Moisés escutou, não se irou. Mas quando Moisés viu, ele se irou, e foi uma ira santa. A ira foi tão grande, justa e terrível, que é dito aí que ele quebrou as tábuas da lei, destruiu o bezerro de ouro, fazendo com que o povo bebesse do seu próprio pecado. Olha comigo no verso 20. Queria muito que vocês acompanhassem as escrituras comigo, por gentileza. No verso 20. Pegou o bezerro que eles tinham feito e o destruiu no fogo, depois de moê-lo até virar pó. Espalhou-o na água e fez com que os israelitas a bebessem. Agora nós sabemos um pouco melhor do contexto das palavras em que Moisés dirige a Arão, dos versos 21 ao verso de número 35 do próprio capítulo 32. Diante desse contexto, sabendo o que está acontecendo diante desse diálogo, é que nós vamos partir para a exposição. Mas antes, eu quero que você olhe para o texto que lemos inicialmente, que é do verso 21 ao verso 35, porque nós vamos dividir em duas partes o texto. Primeiro, nós vamos ver a desculpa de Arão e os idólatras mortos, vai do verso 21 ao verso 29, e depois veremos a intercessão pela segunda vez, de Moisés, do verso 30 ao verso 35. Entrando no texto, meus irmãos, vamos ver então essa desculpa de Arão, começando pela pergunta de Moisés. Vamos ler novamente o verso 21. Leia comigo. E perguntou a Arão: que lhe fez esse povo para que você o levasse a tão grande... Ou melhor, vamos ler de novo, Que lhe fez esse povo para que você o levasse a tão grande pecado? Em tão grande pecado. Olha o verso 22. Respondeu Arão: não te enfureças, meu senhor. Tu bem sabes como esse povo é propenso para o mal. Verso 23. Eles me disseram: faça para nós deuses que nos conduzam, pois não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito. No seu desespero, meus irmãos, Arão aqui, ele culpou exclusivamente o povo. Exclusivamente o povo. É claro que o povo tem culpa, mas ele aqui coloca uma culpa exclusiva sobre o povo. De fato, acabamos de ver isso. O povo é que se dirige a Arão com um pedido pecaminoso para que faça um ídolo para eles. E essas declarações que acabamos de ler, do verso 22 até o verso de número 24... na parte A do verso 24, de fato estão corretas. Aconteceu exatamente isso. Nós vimos isso na narração anterior. Tanto é que no verso 24 diz: então eu lhes disse, quem tiver enfeites de ouro, traga-os para mim. O povo trouxe-me o ouro e eu joguei no fogo e surgiu esse bezerro. De fato, até a parte A do verso 24 a narrativa está correta. Porém, no final do verso 24, Arão conta uma grande mentira. Olha só, o povo trouxe-me o ouro, ok, isso aconteceu, e eu joguei no fogo, aconteceu, e surgiu esse bezerro. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Jamais um homem sábio apresentou uma desculpa mais tola do que Arão nesse episódio. O próprio Arão dificilmente poderia ter imaginado que Moisés acreditaria numa história tão fantasiosa, meus irmãos. Como assim? Jogou no fogo e surgiu
o bezerro? Foi uma ação satânica? Nós vimos anteriormente, quando Moisés subiu ao monte, que ele atribuiu esse cargo de liderança sobre as costas de Arão. Tendo isso em mente, meus irmãos, fica óbvio para a nossa compreensão que era o dever de Arão presidir, organizar, liderar o povo com muita santidade. Arão deveria ser respeitado, ele deveria impor a sua autoridade dada por Deus e restringir o povo de pecado, restringir o povo dessas ações malignas, independente se o povo ficaria irado e mataria Arão. Não importa, manter a santidade de Deus é mais valioso do que qualquer coisa. Manter a santidade de Deus seria mais honroso do que a própria vida de Arão. Mais preciso, mais necessário do que qualquer vida. Porém, não foi isso que Arão fez. Ele preferiu obedecer o povo do que obedecer a Deus. E depois de colocar a culpa exclusivamente no povo, ele ainda conta uma grande mentira. Meus irmãos, nós nunca devemos ser atraídos para o pecado por qualquer coisa que o homem possa nos dizer ou possa fazer a nós. Não devemos. Nós devemos preferir a maior aflição do que o menor pecado. Porque o pecado fere a glória de Deus. Ofende aquele que nunca deve ser ofendido, Deus. Que se ofenda as pessoas, que nós venhamos ficar ofendidos, mas não Deus. Nunca devemos ser atraídos para o pecado por qualquer coisa que o homem possa nos dizer ou fazer, porque os homens podem apenas nos tentar a pecar, mas os homens não podem nos forçar a pecar. A Bíblia diz que todos nós somos tentados pela própria cobiça, pela nossa própria cobiça. E percebam que trágico aqui. Esse irresponsável governo de Arão fez com que o povo, de forma desenfreada, continuasse a pecar. Olhe comigo o verso 25. Moisés viu que o povo estava desenfreado e Arão o tinha deixado fora de controle, tendo se tornado objeto de riso para os seus inimigos. Objeto de riso para os seus inimigos. É muito interessante porque as traduções, a tradução King James fiel e a Almeida fiel, ela faz uma tradução um pouco diferente. Ela diz assim: e vendo Moisés que o povo estava nu ou despido, porque Arão o havia deixado despir-se para a vergonha entre os seus inimigos. Diante dessas traduções, alguns estudiosos eles sugerem que, estudiosos mais modernos, é claro, que é possível que as pessoas ali, os hebreus, estivessem literalmente sem roupa. Tendo retirado todas as suas vestimentas, se lançaram em uma adoração idólatra, que era muito comum na época. A idolatria pagã envolvia mesmo atos sexuais impróprios e devassos. Porém, meus irmãos, a maioria dos comentaristas clássicos dizem que essa nudez aqui não foi no sentido literal, foi no sentido figurado. Por exemplo, Calvino e John Gill dizem que aqui se trata de um sentido figurado, ou seja, eles ficaram despidos espiritualmente. Tanto Calvino e John Gill, que são nomes de peso, concordam nisso. Inclusive, John Gill é considerado o maior exegeta batista, meus irmãos. Se vocês puderem ou tiverem a oportunidade de ler alguma obra de John Gill, ele era um estudioso muito meticuloso. Ele, por incrível que pareça, ele era autodidata, mas ele dominava várias línguas, inclusive o grego e o hebraico, sendo autodidata. É uma coisa surpreendente. E ele fazia análises exaustivas e muito profundas, muito profundas dos textos. E tanto ele como Calvino e outros comentaristas mais clássicos, eles dizem que essa nudez era no sentido que eles estavam nus em suas almas.
nus em suas almas. A proteção do Senhor já não estava sobre eles. Não estava mais sobre eles. Porque através do pecado, essa sua vergonha, a vergonha do pecado, eles foram descobertos, diz Calvino, os seus corações foram revelados, despidos da presença de Deus, diz Calvino. Eu acredito que essa seja a interpretação mais correta do texto, mais coerente, porque eu pesquisei e, de fato, a palavra hebraica que é encontrada aqui no verso 25, ela foi traduzida aqui pela NVI, vocês podem ver aí, como desenfreada. Essa foi a tradução para a palavra hebraica parhan, né? Desenfreada. E de tantos significados que essa palavra hebraica possui, nós não encontramos em nenhum momento o significado de nudez. Aliás, no verso 25, não tem nenhuma palavra que remeta à nudez. Porque eu pesquisei fielmente e exaustivamente, e a Bíblia usa apenas 6 palavras no Antigo Testamento para se referir à nudez. E nenhuma dessas 6 palavras é encontrada no verso 25. No verso 25. Então, a interpretação mais coerente, de fato, é essa que lemos aqui, traduzida pela NVI. O povo estava desenfreado, ou seja, o povo estava fora de controle. Essa palavra hebraica para desenfreado, que foi traduzido como desenfreado, ela tem a mesma raiz em Provérbios 29, 18. Provérbios 29, 18 diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. É a palavra corromper aqui em Provérbios. Ou seja, sem a palavra de Deus, o povo se corrompe, o povo lança fora todas as restrições. E é isso que aconteceu aqui. O povo pecou gravemente contra Deus. Inclusive Arão, o sumo sacerdote, ele pecou gravemente contra Deus. Porém, meus irmãos, Moisés, diferente do seu irmão Arão, diante disso tudo, dessa atitude deliberada de pecado do povo, toma uma verdadeira e correta decisão. Olhe comigo o verso 26 e 27 e 28 novamente. Verso 26, 27 e 28. Vamos ver a atitude que Moisés tomou. Diz assim: então ficou em pé à entrada do acampamento e disse: quem é pelo Senhor, junte-se a mim. E todos os levitas se juntaram a ele. Verso 27. Declarou-lhes também: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: pegue cada um sua espada, percorra o acampamento de tenda em tenda e mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. Verso 28. Fizeram os levitas conforme Moisés ordenou, e naquele dia morreram cerca de 3.000 dentre o povo. Perceberam? Uma absolvição foi declarada por Deus. Um perdão foi oferecido para o povo. Quem está do lado do Senhor? Diz o verso. Quem está do lado do Senhor? Porém, o texto nos diz que a tribo de Levi, que era a tribo de Moisés, após o chamado, eles largam o pecado. Eles largam o pecado e atendem ao chamado de Deus. E se diferenciam dos demais. Retornam imediatamente, eles não demoram, eles imediatamente retornam para Deus, a obedecer o chamado de Deus, a lutar essa luta contra o pecado ao lado de Deus. Meus irmãos, será que estamos envolvidos nessa luta contra o pecado? Ou nós estamos mortos ainda? Como serão mortos esses 3.000? Ou será que entramos na guerra contra o pecado ao lado de Deus? Cristo nos justificou? Ou só falamos que Cristo nos justificou, mas vivemos em pecados ocultos? Oh, meus irmãos, a mesma voz que falou lá no deserto fala hoje aqui. Estamos ao lado do Senhor na luta contra o pecado? Ou estamos agarrados com os nossos pecados, a favor do pecado? Aqui um chamado foi feito. Quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Isso deixa claro que os 3.000 que foram mortos aí no verso 28, foram aqueles que persistiram
em resistir a Deus. Foram aqueles que ficaram endurecidos pelo pecado. Foram aqueles que ouviram o chamado, ouviram aqui a oportunidade de perdão do próprio Deus, mas preferiram morrer abraçados com o seu pecado. Já que os líderes não abandonaram o seu pecado, Deus puniu todos eles como consequência de suas ações. Não é isso que diz o verso de número 28? Fizeram os levitas conforme Moisés ordenou, e naquele dia morreram cerca de 3.000 dentre o povo. Meus irmãos, percebam uma coisa. O caminho que Moisés adotou para afastar esse pecado não foi ocultá-lo. Não foi trocar o nome dele. Como muitos trocam o nome do pecado, né? Ah, foi uma fraqueza. Ah, é uma doença. Moisés não fez isso. Moisés não colocou uma falsa cor no pecado. Ele imediatamente puniu o pecado. E percebam no texto que as ordens foram dadas, né, pelo próprio Deus. Percebam o texto. Aí no verso de número 28 diz que os levitas fizeram conforme Moisés ordenou, certo? E esse chamado, no verso 26, então fiquem de pé à entrada do acampamento. E disse: quem é pelo Senhor, junte-se a mim. E todos os levitas se juntaram. E olha o verso de número 27. Declarou-lhes também: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Isso deixa claro que Moisés não agiu no calor do momento. Moisés não agiu porque ele estava indignado. Ele agiu porque o Senhor mandou que ele fizesse assim. Isso nos ensina algo precioso. Não agimos com nossas emoções, mas agir conforme a Escritura, que é a palavra de Deus nos ordena a agirmos. Os levitas deveriam matar os líderes que permaneceram em suas maldades. Só foram mortos aqueles que abertamente não largaram o pecado, meus irmãos. Só foram mortos aqueles que não se arrependeram ao ouvirem a palavra de Deus. Deus falou. E eles não ouviram. Deus falou. E o coração deles não foram derretidos, pelo contrário, endurecidos. Endurecidos. Pela própria palavra do Senhor. E aqueles que pela manhã estavam gritando, dançando em sua farra e em seus pecados, agora estavam sendo mortos pelos seus pecados de forma terrível. Terrível. E os que ficaram vivos deveriam mostrar frutos do seu arrependimento. Deveriam provar que amavam mais a Deus do que a seu irmão, seu amigo, mais até do que o seu próprio filho. Olhamos o verso 29. Disse então Moisés: hoje vocês se consagraram ao Senhor, pois nenhum de vocês poupou seu filho e o seu irmão, de modo que o Senhor os abençoou neste dia. O zelo, o amor pelo Senhor deve estar acima de nossos sentimentos, meus irmãos. Deve estar acima do amor que sentimos pelo nosso cônjuge, pelos nossos filhos, pelos nossos pais, pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos. Isso não é coisa de Antigo Testamento, como se o Antigo Testamento não fosse palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus repetiu esses ensinamentos. Lucas 14, 26. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, a mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo.
Jesus dificultava ao máximo para que as pessoas o seguissem. Ele dizia: calcule o preço. Calcule o preço de me seguir. Você está disposto a isso aqui? Mateus 10:37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, diz Jesus, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. O caminho é estreito. Para ser discípulo de Cristo, meus irmãos, nós devemos ser radicais contra o pecado. Radicais contra o pecado. Seja em nossas vidas, seja em nossa congregação, devemos ser radicais contra o pecado. Lembrando aqui que Israel era uma teocracia. Deus tinha deixado isso muito claro, né? Um reino de sacerdotes, uma nação santa, Êxodo 19:6. Se era uma nação santa, de modo nenhum deveria ser mantido na congregação dos santos alguém que não se arrependesse dos seus pecados. Jamais um pecador impenitente, que não se arrepende, que só é endurecido pela palavra de Deus, participar, se manter em comunhão com o povo de Deus, era inadmissível. Acabamos de ler o verso 27, o que aconteceu. E no Antigo Testamento, de fato, tal pecador que não se arrependesse, não mudasse de vida imediatamente, abandonasse o pecado e entrasse na guerra com Deus contra o pecado, em vez de ser um aliado do pecado, aquele que não se arrependesse ou era morto ou era expulso do meio da congregação. E quando nós olhamos, meus irmãos, para o Novo Testamento, nós vemos como os apóstolos, inspirados por Deus, aplicaram essa doutrina que estamos lendo no tempo apostólico e para nós hoje. Porque nós somos o Israel de Deus, nós somos a igreja de Deus. Deus exige a mesma santidade. A mesma santidade. O apóstolo Paulo, ao tratar sobre um homem que vivia em pecado na igreja, isso está em 1 Coríntios, no capítulo 5, deixa bem claro para nós. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Verso 13. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Por que, Paulo? Nós devemos acolher, nós devemos abraçar, expulsar uma pessoa da comunhão da igreja. Por que, Paulo? E o motivo que o apóstolo Paulo dá é cristocêntrico, meus irmãos. Final do verso 7 de 1 Coríntios 5. Porque Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. É por causa da santidade de Cristo, meus irmãos. Como ousamos manchar o Cordeiro puro e branco, sustentando pecados, seja em nossas vidas ou na congregação, que Ele morreu para livrar do pecado. Porque Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. O sentido é claro, meus irmãos. Paulo está dizendo, nós cristãos temos um Cordeiro Pascal. E esse Cordeiro é Cristo, o Messias. E da mesma forma que os judeus, quando o seu Cordeiro Pascal foi morto, eles foram obrigados a afastar todo o fermento de suas casas. Assim nós, o nosso Cordeiro Pascal foi morto. Devemos nos afastar de todo o pecado. Seja dos nossos corações, mortificá-lo pelo Espírito todos os dias. Ou seja, em nossas congregações. Ah, verdade que nem é pregada hoje em dia. E como isso será cobrado no dia do juízo? Não será cobrado se fizermos milagres. Não será cobrado se nós doamos tudo que temos aos pobres. Será cobrado, foste fiel a mim? Foi fiel à minha palavra? Pois é por Cristo. É por Cristo. Devemos ser zelosos por Cristo como Ele é zeloso com a sua igreja. Quem não ama Cristo não ama a igreja. Porque além do motivo maior, que é manter a santidade de Cristo, o Cordeiro Pascal, o outro motivo que devemos não tolerar fermento do pecado em nosso meio, diz o verso 6 de 1 Coríntios 5. O motivo é por amor à igreja. Olha o que diz 1 Coríntios 5, 6.
O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada. Perceberam? Quando não agimos assim como Moisés e como Paulo, a Bíblia diz que nós estamos sendo orgulhosos. O orgulho de vocês não é bom. A Bíblia não está falando, o amor de vocês não é bom. A Bíblia não está chamando as pessoas que agem assim de amorosos, mas de orgulhosos. Diferente do que o mundo acha por aí, não é? Diferente do que algumas igrejas agem por aí, tolerando pecadores que não se arrependem, escondendo o pecado. Diferente do que muitos que vivem em pecado. Por que orgulho? Porque parece algo terrível. Você expulsar alguém? Por que orgulho? Nós agimos com orgulho se fizermos isso, porque nós estamos preferindo ferir a santidade de Deus do que nos ferir e do que ferir os outros. Isso é orgulho. Isso é orgulho. Estou agindo com egoísmo, com orgulho. Não queremos que as pessoas fiquem chateadas conosco, mas o Espírito Santo está aborrecido. Preferimos ser agradáveis aos outros do que ser agradável a Deus. Isso é verdade, meus irmãos. Não somos muitos, não agimos de forma muito diferente desses hebreus aqui, não. A Escritura está nos advertindo claramente com esse texto, para que a igreja, nós, como igreja santa do Senhor, venhamos agir com zelo e amor de Cristo. Não de acordo com o nosso coração caído, ou da forma que o mundo age, da forma romântica, da forma pós-moderna, mas agir como claramente estamos vendo aqui, como Deus nos ordena. Meus irmãos, isso aqui é tão claro como a ordem que Deus deu a Adão no Éden, de não comer o fruto. Mais claro que isso, impossível. Impossível. Parece que nós estamos como o povo de Israel, que diz que mesmo se o profeta, o próprio Moisés, ou qualquer outro profeta aparecesse e pregasse, eles ainda não acreditariam? Meus irmãos, somente mantendo a pureza é que Deus será glorificado e ainda seremos abençoados por isso. Olha o verso 29 de novo, do capítulo 32 de Êxodo. Disse então Moisés: hoje vocês se consagraram ao Senhor, pois nenhum de vocês poupou seu filho e seu irmão, de modo que o Senhor os abençoou nesse dia. Por causa do zelo dos levitas, aqueles foram consagrados e se tornaram daqui em diante zeladores do tabernáculo e ajudantes dos sacerdotes. Foi aqui, foi por esse ato que eles se tornaram zeladores e ajudantes dos sacerdotes. Percebemos mais coisas nesse verso, meus irmãos, que talvez não daria tempo de discorrermos. Mas uma coisa que também é muito importante nesse verso 29, Moisés preferiu manter a glória de Deus do que manter a sua própria glória, sua própria honra diante do povo. Moisés poderia se curvar e falar: tudo bom, tudo bem. Fazem o que você quiser, não foi isso que Arão fez? Façam o que você quiser. Para ser amado pelo povo. Moisés, não. Que eu seja desonrado, que eu não receba glória nenhuma, mas que Deus receba a glória ao sustentar a sua santidade no meio do povo. A pureza. Porém, mesmo depois desse ato em que 3.000 que não se arrependeram, pecadores impenitentes, não se arrependeram, morreram, mesmo que isso, o juízo caiu sobre o povo, ainda não tinha acabado, meus irmãos. Mesmo eles sendo abençoados, aqui a tribo de Levi, o perdão de Deus ainda precisava chegar a eles. Deus não faz vista grossa ao pecado, nós sabemos disso. Diz a Escritura: a alma que pecar, essa morrerá. Então uma intercessão deveria ser feita pelo povo. E é a segunda parte do texto, que vai do verso 30 a 35. Vamos ler o verso 30 e 31, olhem comigo no texto. No dia seguinte, verso 30, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado, mas agora subirei ao Senhor, e talvez possa oferecer propiciação
pelo pecado de vocês. Assim, Moisés voltou ao Senhor e disse: Ah, que grande pecado cometeu esse povo! Fizeram para si deuses de ouro. Perceberam que Moisés chama isso aqui de grande pecado? Perceberam no verso 30? Grande pecado. E no verso 31 ele repete essa expressão, grande pecado. Isso nos ensina que o trabalho dos ministros da palavra de Deus é mostrar às pessoas a grandeza de seus pecados. A grandeza dos seus pecados. E perceba o modo que Moisés diz ao povo no verso 30. Vocês cometeram um grande pecado, mas agora eu subirei ao Senhor e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. Grande pecado. Nós sabemos, todo pecado gera uma culpa infinita, merecedora de castigo eterno. Por quê? Pecamos contra um Deus eterno, infinito. Todo pecado gera, portanto, uma culpa infinita. Porém, algumas leis de Deus são mais importantes do que outras. Alguns pecados são maiores do que os outros. O próprio modo em que Moisés derrama o juízo prova o quão grave foi o pecado cometido aqui. Mateus 23, no verso 23, diz assim, o Senhor Jesus: Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. É interessante isso, as pessoas gostam de dizer hoje em dia: ah, não existe pecadinho e pecadão. De fato, se nós considerarmos que nenhum pecado é pequeno quando é cometido contra um grande Deus benevolente, de fato, se olharmos por essa ótica, não existe pecadinho e pecadão. Porém, a maioria que diz isso, que não existe pecadinho e pecadão, fala para justificar os seus atos pecaminosos. Eles falam para se lançar um grande cobertor molhado sobre eles e justificar as suas ações pecaminosas. Porém, o que a Escritura diz é muito diferente da noção popular de hoje. Ezequiel, no capítulo 23, no verso 11, diz assim: Jerusalém tornou-se mais corrupta, e sua luxúria e lascívia eram piores do que as de sua irmã. A Escritura ensina que, na avaliação divina, no conceito de Deus, alguns pecados são piores, sim, do que outros, e implicam em maior culpa, sim, do que outros. Pelo próprio fato de que alguns pecados causam mais danos do que outros. E Moisés classifica aqui a derrocada do bezerro de ouro como um grande pecado. Um grande pecado. De todos aqueles pecados que eles já tinham cometido anteriormente, esse aqui é classificado como o maior deles. Até aqui esse momento. Até esse momento. Não é isso que diz o verso 30? Vocês cometeram um grande pecado. Um grande pecado. E percebam o que Moisés diz em seguida: Mas agora subirei ao Senhor e talvez eu possa oferecer a propiciação pelo pecado de vocês. Esse talvez aqui não significa que o poder de Deus em perdoar seja limitado ou fraco por causa da grandeza do pecado. Não é isso. A Escritura é clara em afirmar para todos nós. 1 João 1,9: Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda injustiça. Ou seja, o sangue de Cristo é poderoso para perdoar qualquer pecado. Porém, eu achei interessante que quando Pedro se dirige a Simão, o bruxo, em Atos dos Apóstolos, ele usa essa mesma expressão, talvez. No capítulo 8, no verso 22, ele diz: Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe. Talvez perdoe você de tal pensamento e do seu coração mau. Talvez. Essa expressão destaca a soberania de Deus. Pois, como diz a Escritura, Romanos 9, 15 e 16, ele diz a Moisés:
Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois isso é uma grande tolice aqueles que dizem: um dia eu volto para a igreja. Um dia eu aceito Jesus. Eu começo a caminhar como se a salvação estivesse nas mãos deles. Não está, meus irmãos. Isso é tolice, engano do pecado. Jonas 2,9, ao Senhor pertence a salvação. A salvação pertence ao Senhor. E nos versos que lemos, 30 e 31, Moisés destaca isso, que grande pecado contra Deus. Contra Deus. E ele, a partir do verso 32, se oferece pelo povo. Aquele mesmo que o povo, momentos antes, o povo queria matá-lo. Várias ocasiões o povo queria matar Moisés, e ele mesmo assim, aqui, se oferece. E pede misericórdia a Deus pelo povo. Ele não foi inventar desculpas, mas ele foi expiar, pagar o pecado. O grande mal do pecado consiste nisso, no preço do perdão, meus irmãos. Perceberam? Pararam para pensar nisso? Que o próprio Deus teve que ser morto pelos nossos pecados. O grande mal do pecado aparece no preço do perdão. Como diz o puritano Thomas Watson, malignidade do pecado, terrível malignidade do pecado. E aqui Moisés roga ao Senhor, verso 32, mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão risca-me do teu livro que escreveste. Meus irmãos, primeira coisa, não devemos supor aqui que Moisés quis dizer com isso, com essa frase, que ele estaria disposto a perecer no inferno para sempre pelo bem do povo. Não, nenhum eleito vai perecer no inferno, em hipótese alguma. Nenhum eleito vai. Mas aí você pode dizer, mas e o apóstolo Paulo, lá em Romanos 9, no verso 3, que diz: pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor dos meus irmãos, os da minha raça. E agora, como fica esse versículo de Paulo? A construção gramatical de Romanos 9, verso 3, e essa construção está baseada na palavra propriamente, nessa expressão eu desejava, não é própria, não se encaixa na construção gramatical do texto. Porque se nós olharmos para Romanos 9, seria muito mais compreensível. Não é que Paulo estivesse dizendo eu desejo ou desejei, mas se isso fosse possível, eu poderia desejar. O que se fosse possível, Paulo? Eu ser separado do seu amor. Se isso fosse possível, eu desejaria ser separado por amor aos meus irmãos. Paulo queria deixar, e de fato esse é o ponto do começo do capítulo 9 de Romanos, fizemos uma exposição exaustiva em toda a carta aos Romanos já. Paulo queria deixar bem claro que seu atual amor por eles era tão forte que, se possível, os salvaria da ruína e os salvaria da destruição. Mas o ponto é esse: nenhum eleito em Cristo Jesus, em nenhuma hipótese, vai para o inferno, meus irmãos. Moisés era um eleito, Paulo era um eleito. Então, da mesma forma que Moisés aqui não estava desejando ir para o inferno, até porque o maior desejo de Moisés era ver a face de Deus, o maior desejo de Paulo era estar com Cristo. Não faz sentido isso, entendem? Na gramática e nem na teologia. E também é importante nós frisarmos isso, porque nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Isso é um mandamento bíblico. E não mais do que a nós mesmos. Devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos e não mais do que nós mesmos. Mas como Moisés era uma sombra de Cristo, aqui ele estava prefigurando o que Cristo fez por nós. Ele simplesmente estava disposto a dar a sua vida terrena para preservar a vida daquele povo. É isso que significa. Você percebe que no verso de número 32 e 33 é feita a menção de um livro, não é? Se não risca-me, final do verso 32, do teu livro que escrevestes. Esse riscar do livro aqui
é uma referência a um livro que tinha contido todos os nomes dos cidadãos da nação israelita, ou propriamente aqui na época, a população hebreia, né? E essas listas, às vezes é chamado de livro, às vezes é chamado de registros, ou registros de genealogias. É interessante que os judeus, eles até pouco tempo já tinham esses registros do povo israelita, né? E Moisés, de forma sublime e sacrificial, roga a Deus pelo povo: Senhor, tira a minha vida daqui da terra, me mate e preserva a vida desse povo. Porém, vamos olhar a resposta de Deus. E perceba uma coisa, antes de olhar a resposta de Deus. Olha o verso 32. Mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão risca-me do teu livro que escreveste. Ousado da parte de Moisés, né? E as pessoas por aí, alguns, pregam que Moisés não está fazendo isso aqui, tá, meus irmãos? Moisés não está colocando Deus contra a parede, de modo nenhum. Mas tem muitos que dizem que devemos fazer isso com Deus, para que Deus faça. Mas olha a resposta de Deus no verso 33. Respondeu o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Eu vou fazer o que é minha vontade quer que seja feito, conforme me apraz. Conforme me apraz. Verso 34. Agora vá, guie o povo ao lugar. Vai, Moisés, para o que eu te designei para que você faça. E meu anjo irá à sua frente. Misericórdia divina, né? Todavia, quando chegar a hora de puni-los, eu os punirei pelos pecados deles. Verso 35. E o Senhor feriu o povo com uma praga. Por quê? Porque quiseram que Arão fizesse o bezerro. Moisés estava prefigurando Cristo nesse ato sacrificial de amor. Mas Moisés não pôde afastar totalmente a ira de Deus. Acabamos de ver isso aqui. Moisés diz: deixa eu morrer no lugar desse povo, Deus. Mas Deus não podia aceitar um homem no lugar do outro. Porque na eternidade já estava estabelecido e ordenado por Deus um substituto ideal para a nossa salvação. E esse substituto não era apenas um homem, era Deus. E somente Ele poderia livrar a ira total que para nós estavam destinadas, ou estava destinada. Esse substituto é Cristo Jesus, meus irmãos. O que mostra que a lei de Moisés não foi capaz de reconciliar os homens com Deus e aperfeiçoar a paz com Ele. Somente Cristo. Somente em Cristo Deus perdoa de forma cabal e eficaz o pecado, a ponto de não se lembrar mais deles. Não se lembrar mais deles. O que podemos aprender, meus irmãos? Ou quais aplicações, partindo já para o encerramento, podemos adquirir desse texto tão sublime, tão tremendo? Eu penso que a primeira aplicação é que nós não devemos agir como Arão, nós devemos agir como Moisés. O Moisés. Vimos aqui quão terrível é seguirmos as ideias de ímpios e de um mundo caído. Arão, que aqui tinha autoridade de acordo com a verdade, porque ele conhecia a verdade. Ele tanto conhecia a verdade que ele mesmo oferece um sacrifício de comunhão no verso 5, né? Amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Ele faz isso depois de ter feito um ídolo e o povo adorar. Ele conhecia a verdade. E no verso 6 diz: na manhã seguinte o povo ofereceu sacrifícios de comunhão. Ou seja, eles sabiam que estavam errados. E mesmo assim, agiram contra a verdade que conheciam. Isso aqui é tremendo, porque o sacrifício de comunhão simbolizava o quê? A união entre o povo e Deus. O povo oferece um sacrifício de comunhão, logo em seguida vai pecar.
Não adianta dizermos que estamos em comunhão com Deus se nossas vidas desmentem cabalmente as nossas palavras. Cabalmente as nossas palavras. Se agirmos assim, a morte, e a morte eterna, nos alcançará. Assim como alcançou esse povo aqui. Não adianta, meus irmãos, não adianta falarmos que estamos em comunhão com Deus se estamos em comunhão, na verdade, com o pecado. Devemos expulsar o pecado de nossas vidas. Devemos expulsar o pecado do meio da nossa congregação. Senão estaremos agindo como Arão. Isso nos encaminha para a segunda aplicação. Que terrível é o juízo de Deus ao pecador que não se arrepende. Porque a aproximação de Moisés transformou a dança em tremor. Eles foram expostos à vergonha dos seus pecados. Assim será a vinda de Cristo. Assim será a vinda de Cristo. Todos os ímpios que se festejam, e ímpios eu falo aqueles que se chamam cristãos, e que se autodenominam cristãos, mas são ímpios, vivem em pecado. Todos esses que vivem em pecado ficarão envergonhados na vinda de Cristo. E o riso se tornará em pranto. E não um pranto que conduz a arrependimento, porque a porta da graça já será fechada. Mas um pranto terrível, uma angústia indizível, o verme que nunca morre, como diz Jesus. Assim como os israelitas passaram vergonha com a chegada de Moisés, muitos serão envergonhados na vinda de Cristo. E o caminho que Moisés adotou para afastar esse pecado não foi ocultar o pecado, colocar um nome diferente nele. Não foi. Eles não queriam se arrepender. Eles não demonstraram arrependimento. Eles foram endurecidos. Portanto, o que resta é a punição por eles. Assim como Cristo fará, punirá aqueles que não se arrependem dos seus pecados. O próprio Jesus diz: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo estava comendo e bebendo, casando-se, dando em casamento, até um dia que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Por isso nós não devemos achar absurda a aplicação dada por Deus a esses israelitas aqui. Não. Nós devemos achar absurdo a gravidade do pecado que eles cometeram, que foi tão grande que ocasionou essa terrível punição. Meus irmãos, eles pecaram contra o Deus que os alimentava com o maná diário. Eles pecaram contra o Deus que protegia todos eles com uma coluna. Mas mesmo assim eles falaram: faça um ídolo para nós. Ó, terrível estado do pecador impenitente. Diante da graça comum e da bondade, da saúde, do dinheiro, da família e de tantas bondades que Deus coloca em sua vida, você ainda prefere adorar o seu pecado. Saiba que nenhum pecador que não se arrependa encontrará qualquer felicidade eterna. Eles aqui queriam um ídolo para ir para Canaã, assim como muitos acham que vão para Canaã celestial viver em seus pecados. Ó terrível coração pecaminoso! Ó terrível engano do pecado! O texto nos deixa claro, meus irmãos. Se Moisés removeu esses pecadores da congregação terrena e Paulo manda expulsar os pecadores que não se arrependem no meio da igreja, quanto mais Deus, sendo infinitamente santo, não suportará no céu nenhum pecador que não se arrepende. Paulo diz em 1 Coríntios 5: não tolere o fermento no meio de vocês.
porque um pouco de fermento contamina toda a massa. E isso aqui, essas palavras de Paulo, estavam apontando para o céu. Porque em Apocalipse diz, nela jamais entrará algo impuro, e ninguém que pratique o que é vergonhoso, ou o que é enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 21, 27. E nós vimos no nosso texto, claramente Deus dizendo em Êxodo 32, 33, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Meus irmãos, da mesma forma que só entrará na glória aqueles que tiverem seus nomes no livro do Cordeiro. Da mesma forma, não devemos tolerar um pecador que não se arrepende em nossa congregação, ou manter o pecado em nossa vida. Não se engane. Não se engane. Por isso que devemos refletir. O quão terrível é o pecado. Terrível a ponto de nos privar da presença dele, do próprio Deus. Que viemos rogar como Moisés aqui, e rogar ao nosso Senhor Jesus. Rogar por graça e misericórdia e mudança de vida. E não venhamos agir como esses israelitas aqui, que morreram todos à espada. Também que não venhamos agir como o povo que restou, porque nós vimos no verso 35, o povo que recebeu a graça da vida, ainda assim queriam que fizesse o bezerro novamente. Mas não é assim que você age. Deus é tolerante com você, não é? Mas como é que você trata essa tolerância de Deus? Como diz a Escritura, você abusa da paciência de Deus. Saiba que a paciência de Deus tem limite. Seus pecados podem não ter um limite. Você pode viver a vida toda em seus pecados, mas a paciência de Deus tem limite. Haverá um dia que a porta da graça será fechada. Por isso, o tempo de se arrepender é hoje. Que não venhamos ter medo de nos ferir ou de ferir pecadores com a verdade, mas que venhamos ter medo de ferir a Deus com os nossos pecados. Aliás, fechando, quando agimos como Moisés agiu e como Paulo agiu aqui, nós vamos salvar muita gente, sabia? Foi assim com o imoral de Corinto. Ele não se arrependia enquanto mantinha a comunhão na congregação. Mas quando Paulo diz à igreja, não ao pastor, não aos presbíteros, mas ele ordena à igreja para que expulse aquele imoral encontra arrependimento. E aí ele é restaurado. Então, a maior prova de amor que nós devemos dar ao nosso próximo é agir como as Escrituras nos ordenam a agir, não com os nossos corações. E eu encerro dizendo uma última palavra final, tanto para nós cristãos que conhecemos a Cristo e a verdade e lutamos contra o pecado, que nós viemos persistir nisso, nessa luta, meus irmãos. Não vamos lutar ao lado de Deus contra o pecado e não lutar ao lado do pecado contra Deus. Mas você que vive em pecado, nem sequer luta contra o pecado, não espere que isso que aconteceu com o pecador em Corinto aconteça com você. Só acontecerá se você de fato se arrepender e largar o pecado. E eu encerro repetindo as mesmas palavras que Pedro disse a Simão o mágico. Atos 8, 22. Arrependam-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Se você está preso pelo pecado, saiba que foi Cristo, o nosso Salvador, que nos chamou para a verdadeira liberdade. Você não precisa viver preso pelo pecado. Você não deve viver preso em pecado. Foi para a verdadeira liberdade que Cristo nos libertou, diz a Escritura. Apenas se arrependa e creia nisso.
Tome posse disso. Pois acredite, a sua vida depende disso. A sua vida depende disso. Que venhamos nos arrepender diariamente, tomar a cruz e seguir a Cristo. Só lhe deu glória. Oremos. Senhor, que tamanha advertência o Senhor nos deu essa noite. Eu, como um simples mensageiro, indigno de levar tamanha mensagem, te agradeço por firmemente me manter anunciando a tua palavra. É graça do Senhor, não é nada de mim, Pai, tu sabes. Tu conheces mais do que a mim mesmo. Tu me conheces mais do que a mim mesmo, Senhor. Mas a minha oração para os que me ouvem é que o Senhor venha produzir frutos de arrependimento neles e em mim, diariamente. Diariamente. Aqueles que ainda não foram chamados ao arrependimento, se forem seus eleitos, chame-os através dos meios que o Senhor ordenou. Mas que independente, Senhor, se o Senhor for glorificado na salvação de pecadores, se o Senhor for glorificado no derramar da sua ira de pecadores, independente, o Senhor será glorificado, seus atributos serão glorificados. Portanto, que nós venhamos ser fiéis, nós sejamos fiéis a Ti e não a nós mesmos. Assim como Moisés sustentou a sua santidade nesse episódio que lemos, nós vamos sustentar a santidade pelo poder do Teu Espírito que atua em nós e na igreja, para que o Teu nome não seja desonrado. Somos fracos, débeis, miseráveis. Ah, Senhor, mas nos mantém nessa guerra lutando contra a nossa carne, contra o mundo, contra o pecado. Porque se não lutarmos, estaremos mortos. E se estamos mortos, sofreremos condenação eterna. O Senhor nos adverte claramente, repetidamente essas palavras. Mas nos agarramos na promessa que nos assentaremos nas regiões celestiais. A promessa é tão verdadeira que as Escrituras declaram que já estamos assentados. Oh, que bendita graça para pecadores indignos que somos. Nós que viemos deleitar-nos nessa graça, ser agradecidos e não agir de forma perversa contra o Senhor. Se tropeçarmos, Senhor, o Senhor nos levante, mas não nos deixe viver em pecado, sem arrependimento. Nos faça perseverar, nos preserve pelo Teu Espírito e receba toda a honra que somente a Ti é devida, Pai. Agora e para sempre. Amém.